vai ter um bate-papo hoje com o Gustavo, nosso diretor financeiro. Está há 12 anos no mercado de shopping centers, atuou já tanto na área financeira como também em M&A e novos negócios. Fora a carreira, ele também tem uma bela história aí com esporte, né, como velejador. E uma curiosidade aí que eu achei na Wikipédia, que em 1998 ele foi campeão brasileiro de Optimist, que é uma categoria aí de vela também. Como é que normalmente, né, as pessoas veem que é o sucesso, né? O pessoal olha lá para uma pessoa que atingiu, realizou muito, que tá no topo lá de uma carreira, ou no esporte, ou qualquer lugar. O pessoal acha que essa pessoa chegou lá numa linha reta, sempre crescendo, né, e conquistando tudo e evoluindo. Quando que a gente vê que, na realidade, essa trajetória de ascendente aí, ela é marcada por altos e baixos, né? Eu acho que eu gosto muito de ler biografias de esportistas, principalmente, e também de empreendedores e tudo. Se você for ver, cara, todos eles passaram por momentos de apertos, de questionamentos, até desespero, dependendo dos casos. Então, o que é legal a gente ter em mente que o sucesso, ele para chegar ao sucesso, ao ter realização efetiva, tem muita coisa a ser feita, né? E eu costumo dizer que o sucesso está totalmente correlacionado como você, né, como a forma que você encara esses momentos difíceis, né? Ou seja, a maneira como você reage quando você está em dificuldade, ela diz muito sobre o quanto você vai ter de sucesso em determinada coisa, porque é aí que tem as grandes viradas, né? Eu acho que quando a gente está num momento difícil, sem muita opção, né? E você consegue achar um caminho, onde você consegue as melhores sacadas e aí a trajetória vira até algo muito prazeroso, você olhar e se orgulhar daquilo que você passou, né? E um outro autor aí que eu até já fiz post com essa mesma frase aí no Conecta, né? Que é também um investidor, né, chamado Ray Dalio, que ele tem um livro chamado Princípios, tá? E ele fala um pouco, obviamente são princípios dele, né, a forma como ele vê, né, ele fala da vida dele, princípios também de investimento e tudo. Mas eu gosto muito desse princípio 1.9, né, que é sobre você ser dono dos seus resultados, né? Ele diz o seguinte: não se preocupa se você gosta da situação que se encontra ou não. A vida não está nem aí para isso. Depende de você conectar seus desejos com as atitudes necessárias para realizá-los, assim como encontrar a coragem necessária para tanto. Tá? No final do dia aqui, ele está querendo dizer que, independente da situação, independente da crise, independente do momento que seja, depende de você, né? Como é que você está encarando isso, né? Que atitude você está tendo, né? Qual é a coragem que você está tendo de seguir em frente, né? E de fato ser dono dos seus próprios resultados. E isso aí, né, essa frase, e isso um pouco que eu coloquei em cima, cara, você vê muito, né, eu falei, leio muito coisa de esporte, de esportista, os grandes esportistas, cara, é isso, o cara não tem tempo para ficar se lamentando, né, ele vai para cima, ele coloca o objetivo dele e atua onde ele controla, né? Aí, contando um pouquinho da minha história aí do esporte, né? Eu nasci em 1986, né? Tem alguns aí que vão fazer piada da minha cara, pareceu ser mais velho, né? Tá mais acabadinho. Mas nasci em 86. Eu sou o mais novo de 4 irmãos. Na foto aí são meus 3 irmãos, né? O meu pai, né? A minha família toda é muito ligado ao mar e à vela, né? A gente é de Niterói. Niterói é uma cidade aqui no Rio, para quem não conhece, do outro lado da Baía de Guanabara. É muito tradicional na vela. A gente tem uma enseada lá que tem 6, 7 clubes de vela. Então, é super, super comum lá em Niterói as pessoas velejarem.
Eu tive a sorte do meu pai ser de um clube que é totalmente de vela. O meu pai foi para a Olimpíada de 72, né? Então eu cresci nesse ambiente do iatismo desde que eu nasci, tá? Acompanhando meus irmãos e tudo. E em 92, quando eu tinha 6 anos, foi quando eu comecei a velejar, efetivamente, foi aprender a velejar. Foi relativamente fácil aprender a velejar, porque como eu já acompanhava meus irmãos e havia muita regata, eu já meio que, de olhar, de ver, eu já entendia um pouco dos movimentos do barco, né? Então, aí que eu costumo dizer que ser o caçula tem muitos benefícios se você, de fato, estiver próximo aí dos seus irmãos que te ensinam muito e cuidam de você, né? Então, aprendi muito com meus irmãos. Então, eu comecei a velejar em 92, com 6 anos. Eu era esse ticozinho aí no barco aí, que mal aparece no cantinho. Bem pequenininho mesmo. E esse barco aí, quem não conhece, é o Optimist. O Optimist, ele é um tipo de barco que as crianças velejam até 15 anos de idade, tá? Tem a limitação de até 15 anos de idade. Fazendo um paralelo aí para o automobilismo, é como se fosse o kart, né? Vocês veem, todos os pilotos começam no kart quando criança e tudo. Na vela é igual, né? Todo mundo começa no Optimist quando criança. É uma classe super forte no mundo inteiro. Campeonatos com 300 barcos, né? Tipo, muito competitivo. Então, eu comecei em 92. E aí, um ponto importante da minha trajetória, que eu costumo contar também, que em 94, né, eu tinha 7 anos ainda, tá? Em janeiro de 94. Eu tinha ido acompanhar meus irmãos no Campeonato Brasileiro, do qual eu não tinha me classificado, porque, explicando também o sistema, né, da vela, né? Você tem as competições durante todo o ano no seu estado. Os primeiros colocados do seu estado se classificam para o Campeonato Brasileiro, que acontece em janeiro. E no nível nacional você tem mais 2 campeonatos que fazem o circuito nacional, que decide quem também vai representar o Brasil nos campeonatos internacionais, tá? Então, lá no ano de 94, eu tinha, né, 7 anos, tinha pouco tempo que eu tinha começado a velejar, não estava apto a participar do Campeonato Brasileiro, estava acompanhando meus irmãos, e um campeonato lá na Bahia. E aí, algum competidor do Rio faltou, não pôde ir para o campeonato e abriu uma vaga para eu poder competir. E aí eu fui nesse campeonato brasileiro, foi meu primeiro campeonato brasileiro. Eu lembro de lá eu ter ganho aquelas fitinhas do Senhor do Bonfim, né? A independente de crenças aqui, né? É algo que me marcou, porque tinha aquela história, né? Dá 3 nozinhos aí, faz 3 pedidos, né? Não conta para ninguém e tudo. E aí, nisso aí, eu fiz 3 pedidos para mim, né? Um que era ser campeão brasileiro, ser campeão sul-americano e ser campeão mundial. Pô, tô lembrando aqui, tô até ficando emocionado. E aí, nisso aí, pô, cara, né, foi o primeiro aprendizado que eu tive, assim, né, no esporte, né? Eu acho que a gente tem que mirar alto. Se você quer de fato se desafiar, evoluir, é a importância de você mirar lá no alto, né? Como diz o lema aí, sonhar pequeno, sonhar grande dá o mesmo trabalho. Então, por que não sonhar grande, né? Então, foi quando começou, de fato, a minha trajetória. E eu fui muito privilegiado no esporte, porque como eu tinha os meus irmãos para acompanhar, eu aprendia com eles, e os meus irmãos também eram treinados por um treinador muito bom na época, que era um treinador num clube aqui no Rio, e que, né, por eu estar junto com meus irmãos, na teoria eu nem seria aceito naquela equipe, dada a minha idade e como eu performava na época, eu era muito pequeno, né, competindo com outras pessoas até 15 anos de idade. E aí eu tive a oportunidade de me juntar a essa equipe, que era a equipe top do cenário nacional, tá? E aí eu vi outra lição super importante, né? Cara, treine com os melhores. Né? Treine com os melhores porque eles vão te puxar. Né? E se você de fato quiser, é uma puta oportunidade, né? Então, eu passei de 92 a 97, ou seja, quase 5 anos
até começar de fato a disputar campeonato, tá? No ano de 97, eu fui para o Campeonato Brasileiro, eu tinha 10 anos, né? O brasileiro sempre corria em janeiro, competindo, né, com outras pessoas até 15 anos, como eu falei, que isso faz uma diferença grande, seja física ou de maturidade. E nesse Campeonato Brasileiro, eu fiquei em 13º na colocação geral, fui campeão brasileiro mirim, que era até a minha idade, mas eu competia contra todos, né? Competição geral aqui, normalmente, eu me importava mais, eu não queria ser campeão mirim, eu queria ser campeão brasileiro geral. E eu fiquei em 13º nesse campeonato, me classifiquei para o meu primeiro campeonato internacional, que é o Sul-Americano, né? O Sul-Americano, ele mandava os 15 primeiros de cada país. Então, em 97, eu fui para o meu primeiro campeonato internacional, né? E foi muito legal, porque comecei a evoluir muito, muito rápido nessa época. Nesse campeonato, eu fiquei em 6º colocado geral, e fui campeão sul-americano infantil, ou seja, até a categoria até 12 anos de idade. Mas fiquei em 6º geral, foi uma surpresa, né? Surpresa, né? Surpresa para os outros, né? Mas eu saí de 13º do Brasil para 6º da América do Sul. E aí foi quando a brincadeira começou de fato a ficar séria e eu vi que era possível, de fato, eu realizar os meus sonhos que eu tinha me colocado lá em 94, né? E aí, nesse ano, né, como eu estava andando muito bem, assim, eu já estava com uma boa velocidade, estava competindo muito bem. No segundo campeonato que definia quem era a equipe para ir para o Mundial, né, que representaria o Brasil no Campeonato Mundial, eu tinha que, na junção do Campeonato Brasileiro, que eu fui 13º, com esse outro campeonato, eu tinha que ficar entre os 5 melhores na somatória desses 2 campeonatos. Tá? Esse campeonato aconteceu no Rio, ou seja, na minha casa. Então, isso, de certa forma, é um benefício, porque você conhece mais o local onde você nasceu, você conhece os ventos, as marés, todas as mudanças externas que existem. E nesse campeonato eu também estava andando super bem. No geral, eu estava em 2º ou 3º, não estava liderando, mas estava em 2º ou 3º, ou seja, uma evolução grande de janeiro para até maio. Esse campeonato foi em maio. E na penúltima regata, ou na última regata, se eu não me engano, eu vinha bem na regata, eu ia passar na primeira marca, na primeira boia, né, que é a marcação da regata. Estava passando em 4º nessa boia, 4º ou 3º, se eu não me engano, e se eu mantivesse essa colocação, eu conseguiria entrar para a equipe brasileira que iria para o Mundial, né, que era o meu grande objetivo. E no meio dessa regata, o vento aumentou bastante, né? E eu era super, super pequeno comparado ao restante. E nisso aí o meu barco afundou, né? O meu barco afundou, entrou uma onda, não soube ajustar meu barco na posição correta na onda. A onda lambeu meu barco e basicamente fiquei debaixo d'água e obviamente, né, nesse momento você tem que tirar toda a água do barco, né, com o balde que a gente tem dentro do barco, para seguir em frente. Bom, segui em frente, resumo da história, eu não tive sucesso em conseguir me classificar para o Mundial. Eu acabei em 6º na somatória dos 2 campeonatos, ou seja, fiquei por uma, e fui representar o Brasil no Campeonato Europeu. Mas eu me lembro, depois dessa regata, eu bem triste, né, conversando com meu pai e tudo, e reclamando, né, falando assim, se eu não tivesse afundado, eu tinha ido para o Mundial. Eu merecia ir para o Mundial, eu tinha que ter ido para o Mundial. Eu estava andando mais que todo mundo. E se isso, e se aquilo, e se disso. E foi quando meu pai virou para mim e falou, Gustavo, é o seguinte, o se não ganha regata. Não existe se. Existe você ir lá, fazer, ajustar seu barco, ajustar sua vela e seguir em frente. E aí foi quando ele me deu esse pôster que está aqui em cima, né? E eu digo que isso é uma lição bem forte para mim até hoje, né? Eu acho que a gente não consegue direcionar o vento, né? Mas a gente tem a capacidade de ajustar nossas velas. É isso que está escrito nesse pôster, tá?
Esse posto tem aqui em casa até hoje. Tá? Ele tá velhinho assim porque ele é antigo mesmo. Então, isso aí eu guardei e guardo até hoje, né? Eu acho que não adianta a gente ficar falando, e se tivesse acontecido isso, e se eu tivesse feito aquilo. O que importa foi o que você fez e o que você vai fazer daqui para frente, se você quiser mudar algum cenário, né? Então, passou essa lição, acho que foi uma lição muito importante. E no ano de 97 ainda fui para o Campeonato Europeu, porque o segundo time do Brasil ia como convidado para o Campeonato Europeu. Esse campeonato eu comecei ganhando, e por fim dei alguns moles e acabei em quarto, mas que era uma boa colocação, foi a melhor colocação de um brasileiro no Campeonato Europeu até então. E também foi bem interessante, campeonato super competitivo, 250 barcos e foi bem legal. Tá? Isso aí eu tinha 11 anos. E aí, ano de 98, eu acho que sim, quando você vê aí, eu botei uma crescente, né, que foi de fato um dos meus ápices aí na minha trajetória nessa competição. Eu comecei o ano de 98 andando muito bem, fui campeão brasileiro, fui o campeão brasileiro mais novo da história, com 11 anos de idade. Como eu falei, a categoria era até 15 anos, né? E esse aí sou eu aí na foto com o meu técnico e o responsável lá pela vela do Clube Caiçaras. E essa taça grande aí, quase meu tamanho, era a taça transitória do Campeonato Brasileiro. Tá? E essa taça aí, para levar para casa, você tinha que ganhar 3 vezes o Campeonato Brasileiro. Isso aí também tinha virado uma meta minha, tá? Então, o ano de 98, foi o ano que eu acho que eu dominei, assim, ganhei todas as competições que aconteceram no Brasil. O Sul-Americano eu não ganhei, eu comecei bem, comecei em terceiro, mas acabei em 10º, que acabou sendo até o momento tinha sido a minha melhor colocação no Campeonato Sul-Americano. Mas aí eu fui para o Mundial e com a expectativa de ir melhor que isso. No Mundial, que aconteceu em Portugal, também, mesma coisa, super competitivo, 300 barcos, e eu estava velejando super bem, disputando até o finalzinho, acho que faltando 3 regatas para acabar um campeonato, né? Só para vocês entenderem, um campeonato ele normalmente tem de 10 a 15 regatas, tá? E o campeão é o que vai melhor na somatória dessas 15 regatas. Aí, faltando 3 regatas, eu estava em terceiro, muito próximo ainda do primeiro, né, na classificação geral. E aí foi quando eu fui para cima, né? Tomei um risco, fui bem agressivo. Num dia tinha 3 regatas. Eu ganhei a primeira regata do dia. Na segunda, eu sabia que se eu quisesse ser campeão, eu tinha que ganhar as outras 2 do dia. Então, fui bem agressivo na largada dessa segunda regata e acabei queimando a largada, né? Resumidamente, fiquei fora da disputa do título, caí, se não me engano, para 5º ou 6º, antes do último dia, mas pelo menos eu tive a sensação que eu fiz o certo, que eu tinha que tentar mesmo, né, se eu quisesse ser campeão, e acabei ficando em 4º nesse campeonato, que por acaso foi até a minha melhor posição em mundiais. O ano de 99, ele começou cheio de expectativas para mim, né? E expectativa muito alta. Eu comecei o ano, né, nesse ano de 99, né, como eu falei, o Campeonato Brasileiro era sempre em janeiro. E por acaso, como estava vindo muito estrangeiro querer treinar no Brasil, né, porque era verão no Brasil e lá fora estava frio, decidiu-se fazer um campeonato brasileiro que a gente chamou de Brasil Open, que era aberto a estrangeiros. E esse campeonato aconteceu 2 semanas antes do Campeonato Brasileiro fechado, que era o que contava mesmo para eu ganhar aquela taça grande ou para eu defender meu título. E no campeonato no Brasil Open, eu ganhei, assim, de lavada, de 10 regatas eu ganhei 7. Então, assim, estava sobrando. E aí foi quando eu dei mole, né? Eu deixei subir a cabeça, o sucesso,
Entrei para o Campeonato Brasileiro, que de fato era o que importava eu ganhar e que eu defender meu título, que eu queria. Eu entrei desconcentrado, disputei ainda o campeonato até o final, acabei em segundo, perdendo para uma pessoa que nunca tinha ganho uma regata na vida de mim. E aí também outra lição, né? Eu acho que a gente nunca pode subestimar os adversários, subestimar qualquer pessoa, porque é nessas horas que vem os maiores tombos, né? Então, foi bem duro para mim, bem duro, né? Do cara que era, top do mundo, né? Patrocinado por fornecedor de vela italiano, barco argentino, né? Tava já com uma expectativa grande, né? Que tinha batido o recorde de ser o mais novo campeão e tudo, né? Da história da vela. Então, foi um tombo bem, bem grande. E aí foi quando eu recomecei novamente, me preparando para o segundo campeonato nacional, que era o que definia qual era a equipe que iria para o Mundial, né? E nessa competição eu entrei, com muita vontade. Ganhei também a competição faltando com muita antecedência, porque eu abri muito a pontuação dos demais. Foi, sei lá, acho que foi o momento que eu melhor velejei foi nesse campeonato, né? E de novo, fui pro Mundial de 99, a expectativa lá em cima, falando, nesse ano eu vou ser campeão. Nesse ano eu vou realizar meu sonho e, vou ser campeão. De novo, não consegui me concentrar. Também cheguei lá no outro país, a televisão oficial do outro país me pedindo entrevista comigo, dando entrevista. Isso tudo me tirou a concentração, não soube lidar com isso. E acabei o Mundial acho que eu acabei em 10º. O que não é ruim, tá, gente? Assim, o campeonato, como eu falei, tem 300 barcos, né? Esse é o 10º melhor do mundo, mas para quem tinha uma expectativa de ser campeão, foi uma decepção e mais uma vez eu perdendo para minha própria cabeça, né? De me subestimar. E aí vem o ano 2000, né? De novo, Campeonato Brasileiro, janeiro. Aí eu já estava um pouco maior, mais pesado. O que é bom no vento forte e o que é ruim no vento fraco, né? Isso o barco aí, esse barco que vocês estão vendo, pesa 35 quilos. Então, se você pesar muito, é pior na flutuação do barco, logo na velocidade, né? E aí o ano de 2000, eu também disputei bastante o Campeonato Brasileiro e acabei ficando em segundo de novo, ou seja, eu, flamenguista, estava quase sendo um vascaíno, né? Bivice. Desculpa os vascaínos aí. Fui vice-campeão de novo no Brasileiro, mas o ano de 2000 me trouxe uma bela surpresa, né? Porque foi um ano que eu já estava mais maduro, né? Eu já tinha aprendido muito com esse altos e baixos, e eu tinha muito claro na minha cabeça, uma lição que eu sempre levo e também para o dia a dia de hoje, é que, cara, não importa o resultado, importa é que você tenha dado o seu melhor, né? Então, o resultado é consequência de tudo que você faz, de tudo que você se dedica ou não, né? E nesse ano de 2000 eu tive o presente aí do Campeonato Sul-Americano ser realizado no Rio de Janeiro, na minha casa, no meu quintal. E aí nesse campeonato tinha vindo todos os caras que disputavam comigo no circuito mundial, o campeão mundial, o vice-campeão mundial, todos eles estavam aqui no Brasil. E foi quando eu consegui ser campeão sul-americano. E aí tinha 15 anos que o Brasil não ganhava um campeonato sul-americano. E, para mim foi o segundo tique lá do meu pedido lá de 94, né? Que era ser campeão brasileiro, ser campeão sul-americano. E faltava o Mundial, né? E aí, nesse ano, eu fui para o Mundial também como o primeiro do Brasil, né? Eu ganhei o ranking nacional de 98 a 2000, fui tricampeão brasileiro do ranking. E fui para o Mundial, né, como campeão sul-americano, número 1 do Brasil. E então também, apesar de eu ser muito grande, eu já pesava, sei lá, isso pro barco, tá? Eu já pesava 60 e poucos quilos, quase igual o Davi aí. E
e já era considerado grande, ou seja, com vento fraco, o pessoal de 40 quilos, 45 quilos tinha um benefício maior que eu. E nesse campeonato, eu lembro na prévia, porra, eu tava ventando bastante lá no local do campeonato. Nos treinos, eu tava ganhando de todo mundo, dos argentinos, que eram super competitivos, dos croatas, todo mundo. Então, estava com uma boa expectativa também que talvez desse para ser campeão mundial, sabendo que se tivesse vento fraco, talvez fosse mais difícil. E foi o que aconteceu. Eu comecei o campeonato em terceiro ou segundo, se eu não me engano, nos primeiro terço do campeonato. E aí depois o vento mudou 180 graus, literalmente, e foi baixando a intensidade. E aí as regatas foram de vento fraco e eu fui acabar em 21º, tá? De novo aí mais uma decepção, não consegui cumprir a minha meta, né? Mas ao mesmo tempo eu tinha essa maturidade de saber que eu tinha me esforçado ao máximo e sabia também que na parte física eu já estava próximo do meu limite, tá? Aí foi quando começou a surgir aí alguns problemas na coluna que eu tenho até hoje, tá? E aí o ano de 2001 foi quando eu me aposentei. Eu poderia ter competido até o final do ano de 2001, né? Porque você compete todo ano que você faz 15 anos. Eu fui para o Campeonato Brasileiro em janeiro, também de novo disputei até o final e acabei em quarto. Podia ter seguido e me classificado para o Campeonato Mundial e tentar mais uma vez, mas chegou um ponto que eu já estava cansado, desgastado, e foi quando eu decidi, já era muito grande, né, problema na coluna, foi quando eu decidi parar, tá? E aí esse é um pouquinho da história aqui na vela, né? Que eu obviamente da vela teve outras coisas depois, mas eu tô resumindo aqui, senão a gente vai ficar até tarde. Mas o que eu aprendi, tá? O que eu aprendi no esporte que hoje quem convive comigo vai até começar a entender mais aí um pouco das minhas reações ou ações e que de fato eu acho que são relevantes e que me ajudam a me guiar, tá? E que principalmente me guiam nesses momentos difíceis também, tá? Primeira delas cara, quando eu falei lá em 94 que eu queria ser campeão brasileiro, sul-americano e mundial, cara, eu fui no topo. Eu fui no topo, não existia nada maior que isso. Simplesmente era ganhar todos os campeonatos possíveis. O que isso me levou, tá? Cara, me levou a ser praticamente a cumprir todos esses objetivos. Eu ganhei campeonato estadual, ganhei brasileiro, ganhei sul-americano, fui quarto do mundo. Eu acabei não falando, nesse ano de 2000, eu era o capitão da seleção brasileira e a gente foi vice-campeão por equipes, né? Então, bati na trave ali no Mundial, né? Mas assim, eu tenho certeza que eu tivesse sonhado só em ser campeão brasileiro, talvez eu tivesse ganho só um estadual, né? Então, acho que aqui no nosso mundo corporativo é a mesma coisa, pessoal. Vamos mirar lá em cima, vamos desafiar. É isso que faz a gente evoluir, tá? Segundo aprendizado que eu falei ali para vocês na trajetória, cara, treinar com melhores, né? E aqui no mundo corporativo é se cercar de pessoas melhores que você. Você tem que contratar gente melhor que você. Você tem que colar nas pessoas que você de fato acha que são melhores. Porque é aí que você vai aprender, é aí que você vai evoluir mais rápido que se você ficar isolado. Tá? Não tem mistério, cara. Se tem alguém que já conhece a trajetória, que já passou por isso, que tem sucesso, porra, por que não aprender com ele, né? Por que não ser treinado por ele? Então é algo que eu recomendo a todos a fazer, tá? No esporte, mais do que nunca, cara, a questão da disciplina e atenção aos detalhes, assim, é levada a um extremo, né? Porque no esporte, quando você vai de alto rendimento, cara, todo mundo que tá ali, todo mundo tá no Mundial, numa Olimpíada, cara, todo mundo ali pô, desculpa a palavra, mas todo mundo ali é muito foda. O cara é o melhor do país dele, né? Ele tá ali representando o país dele, né? E se você não tiver disciplina e atenção aos detalhes, é aí que o outro cara que é muito bom vai te ganhar. E aqui no mundo corporativo, cara, é a mesma coisa. Não tem mistério, né? Eu acho que, assim, para a gente realizar coisa, tem que ter disciplina, foco, ficar atualizado. Cara, tem que ter muita atenção aos detalhes das suas entregas. Vocês não sabem o quanto pega mal quando a gente deixa passar um detalhe, um erro, uma bobeira para um superior seu ou
ou em alguma entrega sua. Eu, pelo menos, Gustavo, fico assim, me remoendo, tá? Então, porra, toda vez que eu vejo que eu deixei passar alguma coisa que eu deveria saber ou que eu não poderia ter deixado passar, e um terceiro principalmente pega, cara, isso é uma tortura para mim, né? Então, acho que isso aí me faz também sempre querer fazer melhor, tá? É excelência efetivamente, tá? Como eu falei, né? A gente não controla o vento, mas a gente pode ajustar nossas velas, né? E aqui no mundo corporativo, e aí agora entrando aqui um pouco na questão das crises. Cara, a única coisa que a gente tem certeza é que o mercado, os nossos concorrentes vão mudar, tá? A gente não controla isso, a gente não controla a pandemia, a gente não controla as políticas, né? A gente não controla esse ambiente externo aí que está acontecendo, mas a gente controla a gente controla nossas atitudes, né? Então, assim, eu acho que não tem desculpa, né? Eu acho que a gente tem que focar nas variáveis que a gente tem sob controle. É isso aí que vai fazer a gente passar por momentos difíceis ou sair da onde a gente está hoje para um lugar melhor, né? E aí, aproveitando também clichê, mas é que é ligado também à vela e que é verdade, né? Eu que, principalmente, que já estudei meteorologia na minha vida, cara, toda tempestade passa. Depois vem uma calmaria. Mas tenha certeza que outra tempestade vai vir depois, né? Então, nada mais justo do que a gente se preparar para isso e focar no que a gente controla. Outro aprendizado que eu falei ali para vocês, cara, respeite seus adversários, tá? E aqui no nosso mundo, cara, não subestime a concorrência, tá? Isso aí é daí que vem os grandes tombos, tá? Tomar decisão sem emoção, né? No esporte ali dentro do barco, eu sozinho no meu barco, né? Mesmo sendo criança, eu tinha que tomar milhares de decisões, né? Você vai numa regata, você olha milhares de variáveis, né? Essas variáveis que a gente não controla, né? Por exemplo, a maré, a mudança do vento, as ondas, né? Então, eu tinha que ter um plano muito claro na minha cabeça que eu fazia antes de cada regata, que eu interpretava essas variáveis externas e tomava as decisões baseadas no que eu controlava e no que de fato tinha que ser feito, tá? Então ali eu aprendi muito que essa questão de você tentar tirar a emoção é super relevante e eu aprendi isso também no mundo corporativo, vou falar mais à frente ali quando eu falar da minha carreira, tá? Por mais que aí vocês não saibam, eu, Gustavo, na essência, por mais que seja mais quieto e tudo, sou bem, vamos dizer, bem explosivo, né? E ao longo da minha trajetória, tanto no esporte e depois na minha carreira profissional, foi algo que eu trabalhei e trabalho até hoje para me controlar. Venho evoluindo, volta e meia, vocês ainda me veem explodir algumas vezes, mas é algo que eu tento me controlar bastante, porque eu sei que decisões têm que ser tomadas sem a emoção, tá? Então, a questão de inteligência emocional no sucesso da carreira de cada um de vocês, seja no esporte, seja no mundo corporativo, cara, é essencial. Então, mais uma recomendação para vocês é estudem sobre isso, entendam sobre as suas atitudes, busquem entender quais gatilhos são acionados quando você tem quando você deixa a emoção levar você. Então é como se você fizesse um livrinho aqui do seu lado, né? Pega um Moleskine desse que antigamente, né? Acho que hoje em dia a gente não vai ganhar mais, mas antigamente a gente ganhava um monte de Moleskine aí de fornecedor, dava brinde, etc e tal. Pega um Moleskine desse ou qualquer papel que seja que você consiga guardar. E toda vez que você tiver um rompante onde você veja que a sua emoção atrapalhou você a ter visibilidade da sua tomada de decisão e isso atrapalhou, anota qual foi o momento que você se perdeu. Qual foi o fato que aconteceu que te tirou do sério? Qual foi o gatilho que te deu? Por que anotar, gente? Por que você estudar isso? Tá? Porque a partir do momento que você passar novamente pela essa mesma situação e você entender que aquilo ali é um gatilho, você vai estar se controlando e você não vai cometer o mesmo erro. Isso, na minha opinião, é inteligência emocional, tá?
Isso é você se autoconhecer e saber controlar suas emoções e que isso não atrapalhe você ver o que é a realidade e o que são os fatos, tá? Sétimo ponto lá no esporte, né? Cara, em equipe a gente é mais forte, né? Isso eu acabei não falando ali, acabei falando agora, mas assim, o prazer que eu tive em ser vice-campeão mundial por equipes no ano 2000 lá no Mundial, sendo capitão, foi, cara, talvez maior do que eu na competição individual, né? Eu vi ali a nova geração do time brasileiro crescendo, eu era o mais velho, mais experiente, orientando eles. Então, eu acho que assim, esse prazer da gente trabalhar junto, na mesma direção e ver a evolução do time, isso aí é melhor que qualquer bônus, que qualquer reconhecimento individual, né? O Thiago mesmo fala muito disso, né? Que quando a gente vai avaliar alguém, né, até eu dando spoiler aqui, avaliar ou mesmo entrevistar alguém, algo que eu gosto muito de saber é quantas pessoas esse cara formou, né? E aonde estão essas pessoas hoje, né? Porque você formar alguém, você treinar alguém, cara, isso é um ato muito nobre, porque não só você está ajudando muito na evolução de uma pessoa, né? Você vira parte da história daquela pessoa, né? Você ajuda ela a evoluir. E o melhor de tudo, cara, você também está se autoajudando, você está ajudando a empresa, você está ajudando você mesmo. Então, assim, eu só vejo ganhos, né? Obviamente tem muita gente que para assim, porra, né? A pessoa pensa assim, vou perder meu tempo aqui explicando, porra, uma fórmula do Excel para o estagiário que entrou agora. Caraca. Cara, sim, se tem que fazer, vamos fazer, entendeu? Tipo, tem que ensinar. Eu acho que se cada um de nós dedicar um tempo a treinar os outros, e obviamente dependendo do nível aí, tem gente que vai precisar de conhecimento mais técnico, tem gente que vai precisar de conhecimento mais emocional, mas no final do dia, se trabalhar junto na mesma direção, em equipe, isso não é balela, tá, gente? A gente é mais forte. Sozinho, você vai muito menos longe do que em equipe. E por último, foi o que eu falei ali também na minha trajetória. Cara, a vitória ou a derrota, ela é meramente uma consequência, tá? É um resultado final, né? É um momento ali que você tira uma foto, é aquele resultado. E por mais duro que seja o resultado, quando ele é negativo, uma coisa sempre me ajudou a ir para próximo, né? Manda a próxima aí que eu vou para a próxima agora, né? É como eu reagia de seguir em frente, né? É ter a consciência que deu o seu máximo. A pior coisa que existe é a gente não atingir um resultado, saber que poderia ter atingido aquele resultado e saber que a gente não deu o nosso melhor. Pelo menos para mim isso assim cara, outro tópico que me deixa de uma forma destruída. Eu ter a consciência que eu não dei meu melhor, e tirando a perda de tempo que você teve esse tempo inteiro, né, de estar ali fazendo meia boca, né? Eu acho que esse é outra coisa relevante, né? Então, pô, a tua vida tá assim, ninguém gosta de falar, mas assim, nossa vida tem limite, né? Um dia a gente vai passar daqui para outra, né? Se tiver outra, né? Eu pelo menos não sei. Se alguém souber, me conta. Então, assim, a gente, cara, a vida é uma só, cara. Então, vamos dar nosso melhor. Porque isso nos dá duas seguranças. Uma, se você teve a vitória, porra, ótimo, era o que você queria. Se não deu, é isso que vai te alavancar para o próximo desafio, tá? E lembrando que toda derrota, ela é um ensinamento e um treinamento para você poder evoluir e também seguir em frente.